Passamos então à análise destes que são os assuntos do dia, com as habituais presenças de Isabel Vaz, Rui Moreira de Carvalho e João Cantigas Teves. Boa noite aos dois, obrigada pela vossa presença. Vou começar por si, por esta questão precisamente das fundações. Acaba por ser, como disse o PS, a montanha pariu um rato. Esperava-se que o corte anunciado enchesse mais o olho. Não, eu julgo que esta é uma história que merece ser refletida convenientemente, porque espelha bem o que é que se passou neste país nos últimos 10, 15 anos. Porquê? Porque as fundações, de facto, é um problema complexo, porque a grande maioria delas, e esse é o grande problema, não são sequer fundações. Isto é, há muito tempo que se olha para as fundações. Houve aqui, em determinado momento, uma certa loucura, um desvario em torno das fundações, que foram criadas pelas piores razões, e, nomeadamente, grande iniciativa do Estado. Se me permite, muito rapidamente, lembrar o que é uma fundação. Uma fundação é quando há um indivíduo, uma entidade, um patrono, digamos assim, um benemérito, que decide prestar à sociedade um conjunto de bens e serviços e, para isso, deixa um património para o efeito. O caso mais flagrante é, obviamente, felizmente para o país, a Fundação Carlos Gulbenkian, ou, se quisermos mais recentemente, por exemplo, a Fundação Champalimau. Isso é que é uma fundação, em que tem um patrono, tem um benemérito e há um património. E é esse património que depois vai ser gerido para permitir a fundação cumprir as suas funções sociais, quando é o caso. Ora, o que é que acontece? Há uns anos atrás, e não muitos, a grande maioria destas fundações, e refiro-me a todas ao estudo que foi feito, às fundações existentes, a grande maioria delas foram feitas, que no meu ponto de vista não são fundações, primeiro porque não há sequer a figura do benemérito, e muito menos há património. Então o que é que foi feito? Foi feito com o incentivo do Estado, com o patrocínio do Estado. Foi o Estado que criou fundações públicas e fê-lo pelas piores razões do meu ponto de vista. Porquê? Foram feitas para contornar, inclusivamente, as próprias leis da boa gestão dos dinheiros públicos, e isto é feito do próprio Estado. Temos o caso mais flagrante, que deu grande celeuma, foi aquela fundação que foi criada para gerir aquele projeto dos computadores Magalhães. Não vamos agora discutir sequer a medida de dar ou não os computadores às crianças. Agora, foi feito à revelia das boas práticas da gestão pública e dos dinheiros dos contribuintes. Como é que se foi feito? Criou-se uma fundação. Portanto, foram criadas em cima do Estado novas camadas de Estado, e eu acho que isso tem que ser dito com clareza. Dito isto, eu obviamente que penso que temos que saudar, digamos assim, esta iniciativa. Obviamente que eu acho que tem que ir ainda muito mais além também. Agora, eu acho também que aquilo que tem que ser feito não tem que ser necessariamente a extinção da fundação, porque aquilo que me preocupa e preocupa os contribuintes é o dinheiro dos contribuintes que vai para essas fundações. E, portanto, eu acho que o Governo tem que fazer é, obviamente, do meu ponto de vista, cortar de uma forma generalizada, em particular, essas fundações que, do meu ponto de vista, não são fundações, os dinheiros contribuintes. E a partir daí as fundações sobrevivem. Agora, este é um tema muito complexo e, infelizmente, espelha que, durante praticamente uma década, o Estado foi tão criativo, foi tão inovador, a gastar dinheiro. Arranjava mecanismos consecutivos para poder gastar mais dinheiro. E, basicamente, em duas áreas. O que é que as fundações vieram fazer? Foi permitir contratar pessoal, uma vez que a função pública já estava muito alargada, e então era um veículo de, sabe-se lá quem, mas contratar pessoal que provavelmente não devia através das fundações. E segundo, pior ainda, era permitir, através daqueles mecanismos, contratar bens e serviços ao arrepio da boa gestão pública, da boa gestão dos dinheiros contribuintes e ao arrepio das próprias entidades reguladoras sobre essa matéria, nomeadamente o Tribunal de Contas. Portanto, isto de facto foi um desvario completo, foi a desorçamentação, e que tudo isto junto leva naturalmente ao que temos hoje. Portanto, eu acho que este é um exemplo que demonstra bem onde chegamos, porque é que chegamos, e eu acho que tudo isto tem que ser muito revisto, porque, do ponto de vista conceptual, não é verdade, fundações serão pouquíssimas, não é? Portanto, foi um bom começo, mas ainda há que ir mais longe? Sim, eu penso que foi um bom começo. Acho que foi meritório, tal como o professor Cantigas Teves disse, toda esta iniciativa. Obviamente, Roma e Pavia não se fez num só dia, até porque, neste momento, recordo que estamos num grande ambiente de contestação social no país e tal como o secretário de Estado hoje disse, estão uma série de, no fundo, as ditas pseudo-fundações, ou que seja, estão também em processo de, no fundo, de contraditório. E, portanto, agora eu penso que o movimento é inexorável e, portanto, isto vai mesmo acontecer e as que não foram agora vão ser, portanto, o estudo está a andar e, portanto, mas precisamente penso que... porque se vive este momento de agitação, o anúncio não devia ser mais decisivo ou não devia aqui encher mais o olho? Ou acha que seria populista?
Isso é assim, eu acho que tem que ser sério, quer dizer, e portanto tem que ser, o que já têm estudado deve estar em cima da mesa. Recordo que muitas destas fundações têm que ser extintas por iniciativa não do Governo Central, mas das autarquias. E já que, aliás, aqui também há alguma confusão, e como se vê, de facto, aquilo que eu tiro disto tudo, se quiser, é que qualquer medida de redução de despesa do Orçamento Geral do Estado neste país é sempre alvo de uma grande contestação e toda a gente tem sempre imensas coisas para dizer, e este é mais um exemplo. Portanto, se quiser, eu acho que o movimento de seriedade neste aspecto está dado. Acho que foi o primeiro governo que, de facto, faz um estudo, ou procura fazer um estudo sério sobre este tema, que obviamente está a ter ainda defeitos e coisas para corrigir, e que obviamente as fundações estão agora a ter também o seu contraditório e a sua capacidade de dizer de sua justiça, mas o tema fundamental, que é, de facto, deixarmos de ter contabilidade criativa no Estado, utilizarmos fundações que na realidade não são fundações, tudo isso está em marcha. Isso para mim é que é bastante meritório, e tenho muita pena que, mais uma vez, que estejamos a viver um ambiente em que os portugueses esqueceram, de repente, do dinheiro que devemos, do acordo que assinámos, e estamos outra vez a viver aqui uma espécie de euforia que me lembra um bocadinho ali o pós-25 de Abril, quando as cabeças estavam, enfim, a pensar menos do que o devido, e estamos outra vez a entrar numa espiral de pensamento completamente pateta, que só nos vai levar, obviamente, a muito pior do que o que já estamos, não é? E portanto, choca-me imenso ver as autarquias, a primeira reação que têm é logo dizer que nem pensar, e que não sei quê, e que não fazem, portanto, uma clara desautorização ao Estado, que só me dá vontade, se eu fosse Ministro das Finanças, a dizer assim, olha, tu cortas o orçamento exatamente no mesmo valor, e vocês, pronto, se isso é tão bom... vai acontecer isso. Eu julgo que é o que vai acontecer, Sim, e vai sim, ter sim. que acontecer. Portanto, neste momento, em relação às fundações... Se quiserem o que me continuar, choca- vão ter que arranjar dinheiro Arranjem para dinheiro elas. para isso, eu corto para já aquilo que eu acho que teve que cortar. Quer dizer, porque isto é que eu acho que é uma falta de respeito pelo contribuinte, e de facto, assim nunca se consegue cortar nada, porque é tudo sempre fantástico. E, portanto, as pessoas têm que se convencer que efetivamente vamos ter que cortar. E isto é que são as tais gorduras do Estado. Ainda hoje eu vi uma notícia, já não sei em que jornal, em que já dizia que, pois, e agora vão ser 1.500 pessoas que trabalham nestas fundações que vão deixar de ter emprego. Pois, estas fazem parte dos tais 150 mil empregados do Estado que deviam já ter saído. É por aqui então que começam os despedimentos, sem o Governo querer falar em despedimentos na função pública. E ao fim e ao cabo, quem quer? Eu, pegando até na parte final, eu penso que estou de acordo com aquilo que foi dito, não se põe em abstrato, direi em abstrato, mas temos que separar que há fundações e fundações. Há fundações privadas e fundações públicas. Há fundações de causas nobres e fundações de causas mais dúbias. E isto é que deve ser o ponto de partida, que era maior transparência nos próprios critérios e nos próprios resultados. E acha que isso foi bem acautelado e estudado? Maria, eu não sei se foi estudado, eu apenas ouvi parte do discurso do Estado de Estado. A comunicação não passa a necessária e também não é feita de forma suficiente, ou seja, competia quem fez o estudo e parametrizar qual é que era o modelo de avaliação. Estamos a falar entre académicos, quando avaliamos um teste, temos um modelo. E, pronto, como é que é o modelo? E esse modelo devia ter sido discutido de uma forma alargada, porque as fundações têm representantes e forma. Bom, partindo disto, depois era avaliado e era transparente. Eu não percebo porque é que aquilo está guardado numa gaveta, porque dá aso a estas dúvidas que até acho que provavelmente nem farão sentido existir, mas dá aso às dúvidas. E se houve momentos em que nós temos que ser muito transparentes, e não só para ser sérios, e não só sermos, também para ser sérios, este é um desses momentos. E este tempo, mais do que outra, nós vemos como é que a sociedade está toda em efervescência. A segunda questão, como colocou muito bem a Isabel, a notícia são 1.500 despedimentos. E nós ouvimos as duas partes. Então, estão a provocar despedimento, e também se houve ao mesmo tempo, então não fazem mais sangue. Então escolham. Comunicação Social agora escolha qual é que a notícia quer dar. Houve 1.500 despedimentos ou não houve despedimentos suficientes. Agora, as duas, ao mesmo tempo, queria, de facto, as pessoas, o que é que se passa? Não percebo nada. A última questão que acho que vale refletir, sabendo que nós estamos numa chamada democracia, é quem é que são as pessoas que estão à frente das fundações. E todos temos medo de referir a isso. Acha que isso seria o próximo passo? Não é passo nenhum, eu não estou a dar nenhum passo, estou a dar é que no fundo está-se a mexer em interesses instalados. Porque se você for ver caso a caso, a regra que eu li, mais uma vez não tenho informação suficiente porque o estudo não é conhecido e não fica bem falar de coisas que a pessoa não conhece,
leio pelos jornais e pronto, vale o que vale, permitem-me a parte, é que todas as fundações tiveram cortes. Isso eu, em abstrato, fico contente, porque todos nós, cidadãos, vamos ter que ter um corte, e todos estamos a sentir esse corte no nosso rendimento disponível. Aí, posto isto, estou de acordo. Agora, quem é que protesta mais? Veja quem é que é as pessoas que, de facto, as televisões e os jornais dão asa à palavra. São todas as pessoas, é o Mário Soares, é o Marcelo Rebelo de Sousa, é o Monjardinos e por aí fora. Nobre, portanto, são pessoas que, de facto, estão numa cadeira hierárquica que, digamos, que é de proteção baseado no fundamento que é o orçamento público. Está a dizer que por eles próprios também viriam a ser afetados, que é por isso que também contestam estas medidas e apontam o dedo ao governo? Repara, eu não tenho sequer que fazer juízos, se me pedir, faço-os. Está feito, fê-lo e, de facto, não dissocio, não tenho que ter cobardia para me retirar do juízo. Mas, no fundo, é isso. É que nós estamos a dar a voz a quem tem acesso aos meios de comunicação. E são os chamados senadores que estão a provocar todo este ruído. Porque se há um momento em que nós temos de ter senadores e temos de ter razão a lutar, é ter clareza na informação e ter objetivos bem claros. E este momento, o que se apercebe, é que qualquer decisão que seja feita pelo Governo, ela é atacada por quem? Por quem está a ser coçado daquilo que durante décadas, como disse muito bem o professor Cantiga Esteves, foi um privilegiado. Porque estamos a falar de orçamentos que eu li que foram cortados em 30%, na Fundação Mário Soares, na Fundação do Oriente, na Fundação, digamos, qualquer uma delas. Isto é transversal. Os chamados senadores do espectro político, depois do 25 de Abril, de facto estão todos acomodados ao regime. Eu há pouco tempo falava com um senhor que na década de 70 teve que fugir para o Brasil, e ele disse, eu vi os ministros portugueses no Brasil pobres. E hoje não é isso que acontece. Hoje vê-se políticos que emergiram depois do pós-25 de Abril que não estão pobres. E a sociedade tem obrigações, porque nós andamos na rua, de facto, a tentar sobreviver, a tentar criar valor, que é o termo correto, e depois apanhamos todo um ruído que tudo está mal. E tudo está mal porquê? Porque cortaram 30% a uma fundação, cortaram 40% a outro. Há fundações que têm um aspecto meritório. Portanto, eu, em abstrato, não alinho naquilo de fundações. Acho que foi muito mal conduzido pelo Governo o aspecto da comunicação. A comunicação que é fundações. Fundações há boas e há más. Há fundações que fazem um trabalho nobre, até sem apoio de Estado. E agora não são más só por chamarem fundação. O empregado de Estado não é mau só por trabalhar no Estado. Há bons e maus. Eu trabalho na empresa de capitais públicos e não me considero depreciado por causa disso. Agora, o que temos que ter é transparência. É a possibilidade, dos dois lados, quem promove o estudo, mas também a sociedade, perceber que tem que entender que quem faz um trabalho socialmente respeitado deve ser privilegiado perante o outro, que de facto é um homem que vive em zigue-zagues. E ainda continuando aqui nesta parte dos cortes, mas avançando aqui um pouco para aquilo que terá sido comunicado aos parceiros sociais na reunião dos cortes de 4 mil milhões, isto para aplicar em 2013-2014, este é o tipo de novidade e de notícia e de medida que a população gosta de ouvir. Com isto, fará as pazes com estas medidas de austeridade apresentadas até aqui? Repara, a grande surpresa, do meu ponto de vista, até ao momento, deste período em que temos o plano de apoio da Troika, é de facto a dificuldade em cortar a despesa, ou seja, tem sido uma enorme surpresa, porque a carga fiscal, enfim, está muito no limite, portanto, a própria execução orçamental o demonstra, e, portanto, de facto, é por lado da despesa que nós temos que ir, porque, mais uma vez, nos últimos, 10 anos, cresceu muitíssimo. Portanto, se nós fomos, entre aspas, capazes de a fazer crescer, agora temos que ter também o engenho e a arte de a fazer diminuir para níveis, enfim, que dá meia dúzia de anos, não é? Portanto, eu penso que esse é muito, muito importante e temos que conseguir fazê-lo. De qualquer forma, se me permite, só um comentário final relativamente ainda às fundações, porque há um equívoco que eu acho que deve ser clarificado, que é o seguinte: obviamente que o próprio conceito de fundação, e foi usado exatamente num conceito que é um conceito nobre de dádiva, e não é por acaso que foi utilizado, do meu ponto de vista, foi abusado para situações que não era, mas obviamente que as fundações privadas, que é uma dádiva, uma devolução à sociedade, normalmente é o tal benemérito que devolve. À escala global temos uma fundação emblemática que é o Bill Gates, que entendeu, perante a riqueza que tinha, devolver à sociedade, à comunidade, muita da riqueza que criou. Isso está completamente correto. Agora, a questão aqui é outra, é quando se diz que há fundações
públicas que preenchem bens e serviços de importância social, aí eu digo outra coisa, das duas uma. Ou são bens e serviços sociais e então pertence ao Estado dá-los e é o Estado que os dá, mas dá diretamente, por exemplo, através da autarquia. Não é através de uma instituição que depois falha nos compromissos legais. Portanto, se entende que aquele serviço é importante, que aquele bem é importante, então é a Câmara que o dá. Não é uma instituição que vai ter administração, que vai ter conselho fiscal e que escapa às regras da boa aplicação dos dinheiros públicos. Isto tem que ser bem claro. Ou é bem público e é dado pelo Estado, ou não é e desaparece. E eu penso que esse trabalho tem que ser feito, porque isto claramente foi continuar na área pública, mas fugindo às regras da contratação pública. Isto é que é muito negativo e, do meu ponto de vista, não pode continuar. Ou seja, tem que haver aqui uma clareza, se é importante, se é social, então compete ao Estado, o Estado dá. Não vamos arranjar artifícios, nem artimanhas, para dar esses bens e serviços através de várias instituições, quem diz fundações e institutos públicos. Portanto, eu acho que é muito importante. Voltando à sua questão, eu julgo que esse é o grande desafio que temos. Enfim, há aqui muita expectativa do que é que vai acontecer. É isso que vai determinar se o programa é ou não cumprido. Bem, eu quero acreditar que sim, ou seja, eu quero acreditar que se vai haver a capacidade de ir muito, muito mais além, muito mais longe na área do corte da despesa. Repare, como eu dizia há pouco, houve muita criatividade no aumento da despesa, como estamos a acabar de ver. Eu julgo que neste momento é preciso chamar à colação, é preciso mobilizar todos os dirigentes a nível nacional. Governo, secretários de Estado, ministros, diretores gerais, mas também presidentes de Câmara, também os partidos da oposição, também os governos regionais, também os presidentes das fundações, os presidentes dos institutos públicos. Neste momento o país tem que convocar todos. Mas estão todos de costas voltadas. Mas não podem, porque eles têm que explicar, de uma vez por todas, aos portugueses, primeiro, qual é o contributo para o corte da despesa que têm que dar. E se não têm contributo, têm que explicar muito bem aos portugueses porque é que não têm e ficam de fora. Eu juro que neste momento nós estamos num momento tão grave que temos que chamar todos, temos que convocar todos os dirigentes que têm responsabilidade no Orçamento do Estado. E são milhares, como imagina. E, portanto, tem que ser pedido, eventualmente, com uma liderança, com um diálogo do Governo, mas chamar todos. Façam um favor, qual é o vosso contributo para o corte da despesa? E se não tem, os portugueses têm que o saber. Portanto, é por aí que temos que ir. Porque, mais uma vez, do lado dos impostos estamos muito, como alguém disse muito bem, estamos com uma fadiga tributária também. E, portanto, é por aí. E eu julgo que é essa a metodologia que tem que ser seguida. É realmente convocar tudo o que é responsáveis de entidades que gastam dinheiros públicos e façam favor, deem para cá os vossos contributos. Eu acho que é isso que temos de fazer. É o tal compromisso político duradouro de que falava a Fitch no relatório de hoje e que determinará então o sucesso ou não deste programa e do país. Sim, estou absolutamente convencida que sim, e não estou tão otimista como o Sr. Cantigas Esteves, por uma razão Acha muito que não é simples. possível entenderem-se? Não, acho que no próximo ano vai haver autárquicas e, mais uma vez, vamos assistir às nossas lideranças políticas, às nossas elites do país, mais uma vez, a porem os seus interesses pessoais e as campanhas políticas e os pequenos poderes à frente do interesse nacional, porque eu acho que, verdadeiramente, as pessoas ainda não perceberam bem a embrulhada em que estamos metidos. E, porque se percebessem, provavelmente, de facto, não podiam pensar da maneira que estão a pensar. Portanto, este país, nós estamos, de facto, com uma situação económica ou financeira gravíssima. Ainda hoje, antes de vir para cá, estava a ver na televisão a greve dos portos, que é uma coisa inacreditável, é uma greve criminosa neste momento. Portanto, as pessoas não estão boas da cabeça, basicamente, e, portanto, não estou nada otimista, porque, mais uma vez, vamos assistir àquilo que temos assistido desde sempre, desde a história, desde que o Afonso Henriques prendeu a mãe, ao total desvario e ao total falta de... Tudo isso torna mais difícil, então, estes cortes 6 vezes evidente, o que eu acho, superiores ao exatamente, o que eu acho que a Fitch, o que eu acho que a Alemanha, o que eu acho que a Comunidade Económica Europeia, o próprio MFI estão a fazer avisos sucessivos, vejam lá, porque isto não os vai levar a lado nenhum, mas de facto neste momento, face ao que aconteceu nas últimas 2 semanas, as pessoas estão cegas, foram manipuladas para ir para a rua, sabe, enfim, por alguns senadores e por alguns destas pessoas muito consideradas, e agora eu estou para ver como é que isto se reverte e portanto, acho que as pessoas, mais uma vez, ignoram, não têm sentido de Estado, não têm amor ao país, e só pensam nelas próprias. Como é que isto se reverte e é possível reverter? Só a parte que também, vamos chamar todos à responsabilidade, a começar por nós, não é?
A quarta-feira passada, precisamente, estivemos aqui e nesse dia Portugal emitiu dívida. O GCP, portanto, o Instituto de Gestão da Dívida Pública, emitiu dívida no valor de 2 mil milhões. E pela primeira vez, Portugal emitiu dívida abaixo de Espanha. Em 2,97% e Espanha 3%. Ora bem, o problema que estamos a ter nas nossas pequenas e médias empresas é, de facto, a falta de capacidade de financiamento. Ora, se Portugal consegue emitir dívida a 3%, que foi 2,95%, é sinal que os mercados estão a abrir. Porque aqueles mercados é quem tem dinheiro, que não são os portugueses. Nós temos taxa de poupança de 9%. Portanto, não dá para o nosso investimento. Tem que ser alguém lá fora, portanto, que perceba o que a gente está a fazer, que nos empresta dinheiro. E emprestou-nos dinheiro a 2,95%. Maria, eu não vi essa notícia em nenhuma página, na primeira página de um jornal. Não vi. Nem a queda dos deixa-me pôr só aqui. CDS, por exemplo. Deixa-me pôr só aqui. Não vi isso. A notícia Pela era nossa não parte, aos deve impostos. defender que temos vindo a noticiar A isso. notícia... Não, mas a parte é isto. Depois também, na mesma semana, precisamente na segunda-feira, imediatamente a seguir àquele famigerado discurso, infeliz discurso do Sr. Primeiro-Ministro, a EDP colocou dívida no estrangeiro a 700 milhões. Foi a primeira empresa que teve uma procura 10 vezes superior, digamos, à oferta, com uma taxa de 6%. Foi um sucesso. O que quer dizer? Que os mercados estavam a olhar. Ou seja, Na esses semana são a os eventos seguir, favoráveis que o Primeiro-Ministro falava hoje? ainda na semana passada, a Brisa, a EDP, empresa monstra, tem os chineses por trás. Ok, a Brisa não, é 100% portuguesa. Emitiu dívida de 300 milhões. Ou seja, o mercado está a abrir para Portugal. E quando está a abrir para Portugal, vão as galinhas chocas, vão os velhos do Dorestelo, vão aqueles todos, de facto, gritar por aqueles bens que preservam que é a reforma deles, porque quem ganha menos de 1.500 euros não vai ser atingido por isto. Vão ser aqueles, de facto, que têm acesso à televisão que vão ser atingidos, ganham 5, 6 e 8 mil euros 10%. E acumulam, que têm isto tudo. E esta é que é toda a parte. E vamos nós dizer assim, bom, os mercados não têm culpa nenhuma. Maria, o problema todo é um problema de um Ocidente que é como a velha Grécia ou a velha Roma. O Ocidente tem que repensar a sua forma de vida. Veja a Espanha. Se a Espanha entrar em convulsão, como tudo parece que vai entrar, repare, há eleições na Catalunha em novembro, se houver uma sessão, o que é que vai acontecer em Espanha? Se a Espanha entrar em convulsão, o que é que vai acontecer em Portugal? E a Grécia? Então nós estávamos a tentar fugir daqui e nós estávamos enterrados, porque nós não falámos de empresas de sucesso. Há muitas empresas portuguesas que estão a dar a volta. E acha que a imagem de Portugal já se inverteu precisamente por causa não, destes a imagem não se acontecimentos, inverte em três. Não, a imagem não se inverte por uma fotografia. A manifestação fez sentido. De facto, nós estamos no governo, eu ouvi o governo Sombra, não sei se posso fazer referência à TSF, e eu caminho de Porto Alegre, se está certo, e ouvi o Ricardo Araújo Pereira dizer que naquela semana ele escolhia ser Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Oposição. Era a figura que ele ia escolher. Aqui está. Nós estamos numa sociedade com jovens guerreiros. Enquanto estamos com jovens guerreiros que vivem da política para sobreviver, e o primeiro que fazem é bota abaixo, sem saber o conteúdo. Como é que diziam que já votaram o orçamento contra sem saber o conteúdo do orçamento? Quando o que vale é Portugal e os portugueses. Não é com isto que está em causa. É perceber, há ou não há dinheiro para fazer. Eu, se for ao multibanco levantar dinheiro, o meu cartão não tem, acabou. Não tiver, digamos, não tiver saldo, não consigo levantar. É o que se passa com Portugal. Se não nos emprestarem de dinheiro, Portugal não paga os ordenados da função pública. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Muito obrigada aos três pela vossa presença e análise. O tempo passa a correr. Muito obrigada, então, pela vossa análise destas notícias que marcam o dia.